Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Abram as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43, verso 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 1. Amém? Se eu desse esse tempinho todo dia, hein? Era muito bom, né? Então vamos lá, Isaías 43, versículo de número 1, diz o seguinte: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar nesta hora, engrandecer o teu nome, pois tu és Deus e Senhor de todas as coisas. Pai, tudo está sob o teu controle. Pai, nada pode ocorrer sem a tua aprovação, até mesmo os fios da nossa cabeça estão contados. Meu Deus, tu conheces todas as coisas, e tudo pela tua magnífica, esplendorosa glória e poder, tudo está debaixo do teu controle, ó Pai. Nada ocorre sem que o Senhor tenha concebido. Por isso nós te adoramos, e te adoramos, ó Deus, porque tu és Senhor, e porque nós somos do Senhor. Meu Pai, muito obrigado porque o Senhor nos comprou, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos remiu, e muito obrigado porque o Senhor mesmo declara que nos chamou pelo nome, e que nós somos do Senhor. Meu Pai querido, tu olha para nós como uma propriedade, como algo importante, como algo, ó Deus, que tem valor, embora não podemos valer nada, todavia diante do Senhor, pelo sangue de Jesus que nos comprou, temos valor. Por isso nós te adoramos. Pai, muito obrigado porque tu és o nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor está nos guardando, porque nos resgatou, e nós te louvamos por todas estas coisas. Meu Pai, nós repreendemos toda obra maligna, toda obra de acusação, toda obra de rebeldia, toda obra, Pai querido, que o inimigo tenta colocar para atrapalhar, toda confusão, nós quebramos no poder e a autoridade do seu nome. Clamamos: Deus, venha falar conosco, Espírito Santo, nos dando direção, seja o nosso maestro, o nosso diretor. Nós oramos, Senhor, nesta noite, em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, sermos propriedade de Deus é algo extraordinário. Diga: eu tenho dono. Mais alto: eu tenho dono. Graças a Deus, né? Que você e eu não somos órfãos, ou seja, não andamos pela sorte, não andamos desassistidos, não andamos sem um guardador fiel, sem um Senhor que nos dirige, que se importa conosco. Existe já corria antes, é uma ilustração, e agora as pessoas fizeram mais ilustrado ainda por causa da internet, que é o leilão da alma. Você já escutou o leilão da alma, Pergamão? Já ouviu? Ninguém ouviu? A qual há uma locução que Jesus queria comprar a humanidade das mãos do diabo. Então ele tem em resumo, diz que ele chega diante de Deus e diz assim: olha, eu quero comprar essas vidas, ou ser humano, das suas mãos. E aí o diabo diz assim: não, você não vai querer, porque eles vão bater em você, eles vão cuspir em você, e eles irão crucificá-lo. Ele diz: não, mas eu pago. Qual o valor? Ele diz: nem todo dinheiro do mundo poderá pagar, mas o que você quer? Eu quero todas as suas lágrimas e todo o seu sangue. Então, corre por aí isso, que Jesus nos comprou das mãos do diabo. Mas essa é uma versão
que nós não comungamos, não temos essa ideia e nem mesmo aceitamos que a compra da nossa vida foi do diabo, porque a verdade é que Jesus derramou o seu sangue para nos resgatar da maldição, dos pecados, da ira de Deus. Muitas pessoas não entendem. É lógico que o sangue de Jesus vem sobre nós para nos comprar e nos resgatar daquilo que muitas vezes nos levava para o inimigo, ou seja, um facilitador para irmos para as mãos dele, que é o pecado. Mas nós fomos comprados da ira vindoura. As pessoas não compreendem isso. Quando o homem peca, quando o homem se distancia de Deus, quando o homem fez tudo o que fez contra Deus, através de Adão, através da humanidade toda que rejeitou e virou as costas para Deus, então a Bíblia diz que Deus tem um cálice de sua ira, e sobre todo que é rebelde, sobre todo que é desobediente, sobre todo aquele que não aceita as coisas de Deus, Deus transtornará o cálice de sua ira sobre toda a humanidade. É por isso que não foi o diabo que fez o inferno. O diabo não construiu o inferno. O diabo não tem poder de lançar a alma ao inferno. Quem tem poder de fazer isso é Deus. Então a ira de Deus está sobre os homens que são rebeldes, obedientes, que andam segundo seus próprios caminhos, segundo suas próprias ideias, segundo seus próprios conceitos, acham que isso é certo. Então Deus tem uma ira sobre esses que desobedecem a Deus. Por isso, através do seu sangue, do seu poder, Ele nos comprou. Ele lançou Jesus morrendo na cruz para que houvesse um antídoto contra essa ira, que é a sua própria ira. Então Ele nos livrou da ira, não nos comprou do diabo. O diabo não tem poder sobre a humanidade, mas o pecado nos leva para o diabo, amém? Então entenda que Jesus olha para nós, e Deus olha para nós como criaturas dele, mas que ele ama de uma forma extrema, e vem em uma cruz e morre. Logo lá em Apocalipse nós vemos que a contenda que haveria entre a mulher e entre a serpente, e aquele que viria desfazer a obra da serpente, a qual lhe feriria o calcanhar, já era uma alusão de Jesus Cristo. Quando nós vemos Adão e Eva vestidos de peles de animais, vemos que houve um sacrifício, e que tudo isso geraria uma compra, a compra da humanidade para Deus, contra a ira do próprio Deus. Para aplacar a ira era necessário sacrifício de morte, porque o pecado gera morte. Pecado, diga, o pecado gera morte. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos entender que somente Deus tem o poder de nos livrar dessa obra, que é a obra da morte e de destruição que infelizmente nós viveríamos, né? A destruição do homem. Então Deus, criador de todo o universo, que fez todas as coisas, nos dá uma oportunidade de servirmos a Ele, não como robôs ou como uma obrigação. Me sirva, porque se você não me servir, então vou pôr um microchip em você e você vai virar um robô. Não, me sirva, me ame, faça o que eu te peço, porque eu lhe comprei. A Bíblia diz: eu te chamo, porque Deus nos chama. Deus está nos conclamando ou pedindo: filho, olha para mim, ande em meus caminhos, faça o que eu gosto, observe as minhas leis, para que o inimigo não tenha poder sobre você, para que o pecado não faça com que você vá para os braços do inimigo ou para o inferno. Provérbios 23, no verso 26, olha que interessante essa passagem. Provérbios, capítulo de número 23, no versículo de número 26, há uma chamada que eu acho extraordinário, porque Deus não vai destruir ou invadir a nossa alma e a nossa vida. Por isso nós vemos aqui em Isaías que ele diz: chamei-te pelo nome. Deus sempre nos chama, Deus sempre nos convida, Deus sempre nos lança uma palavra, sabe, de convite. Provérbios 23, no verso 26, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Veja que Deus está pedindo. Diga: Deus não rouba. Tem gente dizendo: eu sirvo a Deus porque se eu não servir é por causa disso, é por causa daquilo. Não, se você vai servir a Deus ou não, isso aí é algo que você vai escolher. Deus está chamando dia após dia. Deus nos chama, sabe, nos chama pelo nome. Deus chamou muitos profetas, Deus chamou muitos homens. Deus fez chamado infelizmente, para Adão, e chamou para que ele andasse em santidade, não fosse lá comer aquele fruto maldito, mas infelizmente ele obedeceu a mulher.
Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, e ele ouviu o chamado. Deus chama Isaías, próprio Isaías no templo, para que anunciasse a palavra de Deus. Deus faz N chamados, Deus continua chamando. Diga, Deus chamou meu nome. Agora fala para o teu irmão, então ouça. Fala para ele, atenda o chamado. Então, Deus na verdade está chamando. A vida do homem, ela é constantemente bombardeada pelo chamado de Deus. Existem pessoas achando que Deus, para fazer um chamado para ela, é necessário que Ele coloque algo revolucionário, que coloque em sua vida um ministério extraordinário, estonteante, uma coisa, sabe, totalmente absurda. Mas Deus pode estar chamando você apenas para servi-lo, que na visão do homem é apenas para servi-lo, e ser um intercessor. Pessoas não compreendem isso. Quem assistiu da locadora Léo Pode Esperar? 1, 2, 3, 4 e 5 e só? Pô, falou, irmão, visite a locadora, fala para ele. Ah, pastor, mas eu só assisto as novidades. Ah, que é isso, irmão. Se você não assistiu, vou classificar. Jeremias, Léo Pode Esperar, O Quarto Sábio e o Evangelho segundo Mateus, você não viu nada ainda. Sabe, nós vemos pessoas que através do Léo Pode Esperar, você pode ter uma visão do que é o chamado de Deus para a tua vida, extraordinária. Existem pessoas que não compreendem, Deus está chamando, e lançando diante delas chamados e trabalhos e coisas, e ela fica vislumbrando algo a qual Deus não chamou, que não era para que Ele fizesse. Você já parou para pensar no chamado de Oséias? Quem conhece o chamado de Oséias, erga a mão? Meu Deus. Fala para o seu irmão, em março, começa o estudo bíblico. Irmãos, o chamado de Oséias talvez seja o mais absurdo e maluco, mas Deus continua chamando. Desde o tempo de Adão até os dias de hoje, Deus permanece nos chamando pelo nome para que façamos algo. Deus vai e olha para Oséias e diz, eu tenho um negócio para você fazer, tu é profeta, tem algo. Ah, pois não, Senhor, o que tu deseja? Pode falar o que é, o ministério de louvor, o que é, Deus? Eu vou pregar, o que é, eu vou ser obreiro, o que vai ser, você comunicação da igreja, você alguém, de mídia, o que é, eu preciso fazer algo, não, você não vai fazer nada disso. O que é? Tu vai pegar uma mulher lá, atrás que agora fica atrás do mufato, tu vai passar lá atrás do mufato e vai ver uma que bem ruinzinha mesmo. E daí, Senhor, eu vou evangelizá-la? Não, tu vai se casar com ela. Que é, Senhor? É para isso que tu me chamou? Para eu me casar com uma prostituta? Sim, é para isso que eu te chamei. Para que você sinta exatamente o que eu sinto quando Israel me trai com outros deuses, da mesma maneira que essa mulher se deita, quando o homem se deita com outro homem, então da mesma maneira eu sinto quando Israel fica com outros deuses, quando serve outros deuses. Esse é o teu chamado. Eita, parou para pensar? Se tu vê o chamado de Jeremias, ainda uma criança, e ele no meio de uma geração incrédula, o rei era um homem do coração duro, e que tinha uma ideia diferente, porque havia uma corrupção, os profetas que haviam em Judá eram profetas corrompidos, que falavam o que o rei queria escutar. Então Deus vai lá e levanta Jeremias, um jovem, se diz criança, mas ele era um jovem, e aí diz, olha, você vai falar o que eu colocar em tua boca, tu vai lá e fala. Mas eu, Senhor, eu sou só uma criança, que é que eu vou falar diante de homens que têm ministério já há 30 e 40 anos? Não, tu vai lá falar o que eu quero que você fala, mas eles são duros, não interessa, farei você tão duro quanto diamante. Vai e abre a tua boca, não diga que não passe de uma criança, porque colocarei as minhas palavras na tua boca. Deus está te chamando até hoje, amém, irmãos? Deus tem chamado para a igreja, e às vezes nós achamos que o nosso chamado é o que nós queremos fazer. Existem pessoas tão próximas a nós, que precisam ouvir a palavra de Deus e ouvir a sua voz, e talvez ganhar apenas um abraço, e chamar as pessoas a conhecer a palavra, e chamar as pessoas a dar a elas a diretriz ou o testemunho. Irmãos, nós podemos ser chamados a Deus não só para a salvação, mas também para a pregação silenciosa. Que pregação silenciosa é essa, pastor? Diga para o seu irmão, o testemunho. Diga, é o testemunho. Irmãos, tem pessoas que não pregam, eles despregam. Que é isso, pastor? Não, eles despregam Jesus. Eles, na verdade, ao invés de levar o evangelho e de explanar a palavra de Deus, eu não entendo.
A sua vida é tão terrível que ela faz com que pessoas se afastem de Deus. Não é uma e duas e três, talvez dezenas de vezes, não só aqui neste local, como em outros locais, e não só para essa igreja local, mas para outras e outras pessoas que são cristãos, que eu escutei as pessoas dizerem: eu não vou à igreja porque lá dentro tem um cara que isso e aquilo, eu não vou à igreja porque tem uma moça lá que isso e aquilo, aquele outro. Eu digo: ai meu Deus do céu, como escapar dessa? Porque ao invés dela trazer a pessoa à igreja, ela afasta a pessoa da igreja. Nós podemos pregar silenciosamente, nós podemos pregar o evangelho de Deus através do nosso silêncio, e a chamada de Deus é urgente. Deus tem um chamado imediato. Deus nos fala de um tempo agora. Eis que Deus tem nos chamado pelo nome, não só para ser salvo, mas também para fazer a sua obra. Voltando à questão da salvação, o que é mais importante e tremendo desse Isaías 43, é que Deus está falando em um só versículo, ele nos diz três: chamei-te pelo nome, te remi, que é ser salvo, ou separado, ou comprado, e ele declara ainda: tu és meu. Mas ainda no chamei-te pelo nome, dá uma referência ao quis te salvar, eu quero te salvar, e chamar não é obrigar. Ele não está falando assim: eu te tomei à força. Ele diz: eu te chamei. Venha cá, fulano de tal, eu te chamei, vem, eu quero fazer algo em sua vida, vem, eu quero mudar o teu coração, vem, eu quero mudar a tua história, ei, venha, Jorge, Paulo, Marcelo, Tiago, né, venha, eu quero fazer algo em sua vida, ei, venha. Ah, não sei não, esse negócio de ir aí, não sei não. O chamado de Deus é urgente e o chamado de Deus é para agora. Lucas 19, no versículo de número 5, nos mostra o chamado de Zaqueu, este publicano, cobrador de impostos, homem malquisto, né? Lucas 19, no versículo de número 5. Lucas, capítulo 19, versículo de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Hoje, diga, é hoje. Diga: Deus tem um chamado para mim hoje. Amém. Deus tem algo para fazer em sua vida e nós retardamos isso. Em todo o tempo nós vemos Deus chamando. Deus vem para Samuel ainda criança. Embora a história de Samuel é algo extraordinário, porque é um menino que foi consagrado no ventre da mãe. Na verdade, ele foi consagrado antes mesmo de estar no ventre da mãe, porque essa mulher chamada Ana, ela chorava e passa lá o sacerdote ali, dá uma olhada para ela, e a Bíblia diz que pensou que ela era adoradora de deuses estranhos, né? Ela falou: afasta-te do vinho. Ela diz: não me tenha por filha de Belial, porque ela chorava, e eu sempre, quando falo dela, eu imagino a cena, porque ela estava orando e mexia os seus lábios, mas não saía som, né? Você imagina a cena, ela lá prostrada e assim, ó. Imagina, e chorando, aí o profeta falou: manguaça miserável, rapaz, essa mulher está na cachaça. E ele passa e dá uma olhada e talvez tenha falado alguma coisa para ela. Você está rindo, né, irmão? Mas é verdade, a Bíblia fala isso. Ela diz: não me tenha por filha de Belial, devido à minha amargura estou assim. Aí ela diz: por favor, estou orando a Deus por um filho, sou estéril. E aí o que ela fala: Deus te concederá, Ele dará um filho. É engraçado que a posição de Eli foi algo que, você está louca mesmo, Deus vai dar um filho para você. Mas ela não ficou perturbada com isso. Ela tomou aquilo como palavra de bênção para ela. E a Bíblia diz que o filho realmente veio e nasceu, e ela consagrou o filho para estar diante do Senhor servindo. Quando o menino desmamou, ela levou para o profeta, e no meio da noite, então Deus o chamou: Samuel, né? Que coisa linda. E ele prontinho. Veja a diferença de quem ouve o chamado, de quem quer fazer o chamado, quem tem a disposição do chamado, quem está pronto para ouvir a voz de Deus através do seu espírito. Ele está apto, está pronto. Ele é uma pessoa que não importa as divergências e problemas e dificuldades, quando Deus chama: ei, estou aqui. E a Bíblia diz que Samuel, o menino pula da cama e vai lá no profeta e diz: oi, me chamou? Não, vai deitar, não chamei não perturba eu não, rapaz, você está parecendo que é filho de uma bêbada mesmo, que louco, vai dormir, piá. E ele vai e deita. Novamente: Samuel. Ele vai lá no profeta: pois não, o senhor chamou? E a Bíblia diz que ele levanta 2 ou 3 vezes, aí o profeta se ligou: opa, Deus está chamando. Quando Deus te chamar, você diz o quê?
Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus te chamar, você vai responder o quê? Eis-me aqui, Senhor. Fala, teu servo ouve, o que é para eu fazer? Ah, Samuel, tu vai derrubar infelizmente esse camarada vai cair, esse Eli é corrupto, esse Eli é mau, ele permite que seu filho, Hofni e Finéias faça o que quer, eles vão cair, e você vai trazer as verdades para o reino, é você que vai fazer. Sabe, ele não foi nem um pouco duro à vontade de Deus, mas ele está com o coração apto a ouvir e fazer e responder o chamado de Deus. Então, quantos de nós, entendendo que Deus nos chama, que Deus tem falado pelo teu nome, que Deus tem falado através das pregações, através de hinos, através de emoções, através do teu Espírito, o Espírito de Deus tem falado que Deus tem algo para fazer em sua vida, e muitas vezes que a gente diz, Deus, não me eis aqui, eis que estou agora ocupado, eis que agora não dá, Senhor, volte mais tarde, como o próprio rei Agripa diz, olha, depois você vem pregar para mim, quase tu me convence, viu, Paulo, mas por agora dá um tempo aí. Existem pessoas que estão procrastinando, estão retardando o chamado de Deus, não querem nem mesmo para o trabalho, nem mesmo para a salvação, porque quando nós estamos com Ele, nós acabamos tendo compromisso de entregar o nosso coração a Ele, e aí é onde as coisas começam a ficar estreitas, porque Deus tem um caminho para nós, que é a vontade dEle, é boa, perfeita, a boa, perfeita e agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é isso? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem pessoas que não estão vivendo, que não querem, espera um pouco, Deus, eu tenho algumas coisas para fazer, eu tenho umas vontades, eu tenho uns desejos, eu tenho umas ideias aqui para pôr em prática, eu tenho umas coisas que eu nunca fiz, e sabe, se eu tiver um compromisso com o teu chamado, não vai dar para fazer isso aí, porque o Senhor é um Deus santo. Irmão, se você quer viver essa palavra, que Deus te chama pelo nome, e que realmente Deus quer te usar, para que você venha a ser remido pelo Senhor, então fala para Deus, eis-me aqui, Deus, o que é que o Senhor quer fazer? E não é só assim, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, eis-me aqui que o teu servo ouve e executa a tua vontade. Então Deus poderá falar assim, eu te remi. Diga, remissão é comprar, adquirir para si. É como se alguém sequestrasse uma pessoa, e eu acho o sequestro uma das coisas terríveis, porque a pessoa fica numa impotência total, ele fica refém, e a família também é um ato, talvez um dos mais desumanos que tem. É como se nós fôssemos sequestrados pelo pecado, pelo inimigo, e Deus vai lá e nos resgata daquele, ele entra arrebentando tudo com bomba, e com a SWAT, igual o cara chega estourando, e nos pega e fala, olha, eu te salvei, eu remi você, tu és meu, e você agora é meu, eu remi você, você é a pessoa salva. Deus na verdade nos trouxe para Ele, Deus na verdade nos comprou para Ele, nos redimiu, e agora nós somos pessoas que somos purificados do pecado, porque Deus está conosco. A remissão é livrar de nós o peso e a maldição que o pecado traz. Abra Isaías 1 no versículo de número 18, eu vou ler aqui na Nova Tradução, que tem uma visão muito mais simples de entender e muito mais direta. Isaías 1 no versículo de número 18, olha que sensacional. Livro de Isaías, capítulo 1, no versículo de número 18. Amém? O Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixam manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve e brancos como a lã. Se forem humildes e obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Amém? Olha, está falando ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, ainda que os seus pecados sejam carmesim, Ele nos lavará, ou seja, Ele comprará, Ele tirará de nós esse peso, e nós comeremos o melhor da terra. Isso é bênção de Deus, irmãos. Isso é Deus outorgando e passando para nós a bênção dEle, porque Ele nos chamou, nós o aceitamos, amém? Quando nós o aceitamos, Ele vem e nos redime, nos lava, tira aquilo que era mal, que nos prendia, nos destruía,
E aí, se nós ouvirmos a sua voz, Ele nos abençoa com o melhor dessa terra. Diga graças a Deus. E por último Ele diz: tu és meu. Se somos de Deus, irmãos, se somos dele, Ele cuida de nós. Olha Êxodo 19, no verso de número 5, você vai ver Deus chamando o povo de Israel como sendo dele. E aí alguns podem dizer: ah, mas isso aqui é para o povo de Israel. Mas tudo bem, vamos ler a promessa aqui, depois eu te mostro no Novo Testamento. Êxodo 19, no versículo de número 5 e versículo de número 6, é dito o seguinte, ó: agora, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Esse aqui foi uma deixazinha dele, né? Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás ao filho de Israel. Corre lá para 1 Pedro 2, no versículo de número 9. 1 Pedro 2, no versículo de número 9. E aí você vai ver essa promessa sendo promulgada para nós, os gentios, já dentro do Novo Testamento. E diz assim, olha: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Diga: eu sou nação santa. Diga: eu sou povo de Deus. Diga: eu sou sacerdote do Senhor. Aleluia. Está vendo aqui? Deus te chamou, tu és dele. Nós pertencemos a Deus, e se nós somos dele, há uma promessa tão grande de proteção, que nós precisamos compreender isso. Quem é de Deus está guardado, quem é de Deus está cuidado. Deus não deixa, se somos dele, ele está conosco. Em Isaías 43, no versículo de número 2, que é a sequência da leitura, nós temos essa promessa tão magnífica, que diz assim, olha, Isaías 43, 2, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Deus está conosco. Tu foi chamado, tu foi remido, e tu és do Senhor. Tu não está ao léu. Deus está te guardando de toda obra contrária. Amém? Então coloque-se em pé, sacerdotes do Senhor. Vocês são remidos e chamados e abençoados, guardados por Ele, mas precisamos compreender que esse chamado, ele, além do chamado da salvação, Deus tem algumas coisas em nossas vidas que é necessário que sejam feitas. Eu não sei, Deus pode estar chamando você para coisas que aos teus olhos pareçam simples, como interceder, como cumprimentar irmãos, como dar boas-vindas a pessoas que estão aqui, como orar pela liderança. Talvez, irmãos, eu não sei, talvez o ministério permaneça em minha vida, em minha esposa, em minha família, por intercessão de alguns que ocultamente dobram seus joelhos por nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Talvez, irmão, vidas estão sendo, talvez não, com certeza, vidas vêm até este lugar e são impactadas pelo poder de Deus, encontram o Senhor, deixam as drogas, a prostituição, o vício, tudo que não agrada a Deus, porque algumas vidas, sabe, invisíveis e silenciosas, têm dobrado os seus joelhos na madrugada e intercedido. Irmãos, o teu chamado pode ser esse. Talvez pessoas, como alguns me dizem, eu me sinto bem ir à igreja, porque todos são tão carinhosos. As pessoas sempre estão sorrindo, sempre me cumprimentam, me tratam com igualdade. Eu gosto de ir lá por causa disso. Irmãos, Deus tem te chamado para fazer a sua obra. Deus tem te chamado para a salvação. Filho meu, dai-me o seu coração. Deus quer que você seja dele. Quando você ouvir esse chamado, ele te lava. Mesmo que os teus pecados sejam, sabe, vermelhos escuros, manchados, que manchem a sua vida, o sangue dele passará sobre você e te deixará branco como a lã, branco como a neve. E a palavra dele final é: tu és meu, tu és meu.
Irmãos, eu não quero saber que ninguém diga que eu sou dele. Se o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, fala que eu sou dele, irmão, que coisa fantástica. Como nós nos alegramos que alguém importante fala: ó, fulano é meu amigo. Eu conheço Ciclano. Ele é meu amigo. Que moral. Jesus não é o nosso amigo, Ele é o nosso Senhor. Sabe, irmãos, não há nada mais importante para nós do que sermos amigos de Deus. E Jesus, em uma expressão emblemática de João 15, Ele diz: já não vos chamo mais de servo, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas Ele estava revelando os mistérios para os seus discípulos e para nós, porque nós somos amigos do Senhor. Amigos, não vos chamo mais de servos, mas de amigos. E serão meus amigos aqueles que ouvem e cumprem as minhas palavras. Sabe, irmão, são tantas promessas, tantas grandezas, tantas coisas extraordinárias de servir este Deus. Eu sinceramente não entendo uma pessoa tendo conhecimento de tão grande graça, ela ainda anda por caminhos que desagradam a Deus e que, na verdade, nem mesmo querem andar com Deus, mesmo conhecendo. Que em nome de Jesus você seja alguém que abre seu coração por este chamado, a fim de que o sangue dele venha lhe remir e venha lhe lavar, e que você possa estar com teu espírito, a alma brancas como a lã, como a neve, e que ele possa olhar para você e para mim e dizer: tu és meu. Aleluia. Pai, nós te adoramos nesta noite. Tu és Deus e Senhor, ó Pai. Pai querido, nós não somos dignos e merecedores de absolutamente nada. Nós não somos nada, Pai, nós somos inúteis, para nada servimos, mas Tu és Senhor, e a Tua grande misericórdia, o Teu amor, ó Pai, chegou até nós. Meu Deus querido, Tu veio mostrar que o Teu amor é tão grande, tão maravilhoso, que deu o Seu Filho para morrer por nós. Na verdade, o Teu amor é tão grande, ó Pai, que não podemos descrevê-lo. Paulo ainda tenta, mas diz que é enorme, que Teu amor nos constrange. Por isso nós Te adoramos, Pai, porque Tu nos comprou sem nada valermos. Tu nos amou, ó Pai, sem nem mesmo nós Te amarmos primeiro. Tu nos resgatou do império do pecado e das trevas e nos lavou, ó Pai. Agora pelo Teu sangue é que nós temos valor. Que venhamos obedecer o Teu chamado, que venhamos abrir o nosso coração, Pai, através da lavagem do Teu sangue sobre a nossa vida, que venhamos realmente ser Seus e desta maneira obedecer a Tua voz, o Teu querer, a Tua ideia, obedecer, ó meu Deus querido, os Teus princípios, meu Deus, aquilo que Te agrada. Que venhamos ser verdadeiros homens e mulheres que andam, ó Deus, no Teu querer. Não venhamos, Pai, olhar o homem, nem mesmo o que ele quer ou faz, e nem mesmo outras pessoas como exemplo, mas que venhamos olhar o Senhor e aquilo que lhe agrada. Meu Deus, ainda que algo não seja pecaminoso ou mal, e que possamos julgar que aquilo não é mal, mas que se Te desagradar, meu Deus, que seja arriscado do nosso meio, porque aqui estamos para agradar o Rei da Glória, aquele que era, é e há de vir. Pai, nós destruímos toda manifestação maldita do diabo, todo engano, porque ele veio para roubar e matar e destruir. Para isso ele se manifestou, Pai, para fazer com que o homem, meu Deus, se afastasse de Ti, mas ele está por terra agora, em nome de Jesus. Dá entendimento, clareza nos pensamentos, para que venhamos, Pai Santo, julgar e viver e andar pela luz da Sua palavra. Tu se manifestou, ó Deus, e pisou na cabeça do diabo. Chegará o dia que pelo sopro da Tua boca ele será desfeito, e, meu Deus querido, o Teu nome será plenamente exaltado. Que nós possamos estar, meu Deus, redimidos pelo Teu sangue. Cobre-nos com Teu poder e dirige, guia os nossos passos na Tua verdade, no Teu querer. Queremos andar para Te agradar e viver para Te agradar, estar no Teu reino e no centro da Sua vontade. Pai, no centro da Sua vontade, Pai, continua nos fortalecendo, porque não há força em nós, só Tu, ó
Espírito Santo, pode nos fazer ir adiante. Só Tu, Espírito Santo, pode nos ajudar a chegar, ó Pai, e finalizar esta carreira. Queremos ser como Paulo, ó Pai, guardar a fé, combater o bom combate, meu Deus, terminar esta carreira, ó Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, a chegarmos no alvo, pelo prêmio da soberana vocação, para a salvação, a coroa qual o Senhor já tem nas mãos, e dará a todo aquele, meu Deus, que vencer. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a irmos, ó Deus, com perseverança e atingirmos o alvo a qual Tu mesmo propôs para nós. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa força, Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso Deus, Tu és tudo para nós, o nosso Salvador. Tu és a nossa âncora, Tu és a nossa esperança, e em Ti esperamos, ó Pai. Te adoramos e Te agradecemos por tudo, ó Deus, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém.